o voto do conselheiro relator. Passamos ao processo agora 136.431. Tem como relator a Sua Excelência o conselheiro Antônio Malheiro, que é um passa-palavra. Obrigado, presidente. Trata o presente processo de apurar a responsabilidade na legalidade do processo referente ao pregão presencial 05 do ano passado, 2019, sob a responsabilidade do senhor Manuel Pedro de Souza Gomes, presidente da Fundação de Cultura Elias Mansur. O processo foi aberto a partir de comunicação interna, encaminhada pela DAFO, e em 8 de novembro de 2019, a Fundação de Cultura e Comunicação publicou o aviso do pregão 187 do Diário Oficial 12.679, tendo como objeto a contratação sob demanda de pessoa jurídica para prestação de serviços de hospedagem em apartamento simples, duplo, triplo, de casal, a fim de atender a necessidade da Fundação, foi fazendo o total de R$ 206.511,17. No entanto, ao verificar o preâmbulo do edital, verifica-se que o tipo foi de menor preço por lote, assim contrariando decisões desta Corte, proferidas no Acórdão 10.284, no qual expõe que nos procedimentos licitatórios adotem preferencialmente o critério de julgamento por item e optem por agrupar em lotes somente em casos excepcionais devidamente justificados, com observação dos artigos 15 e 23 da 8666, súmula 247 do TCE e 9.470 do TCU e 9.471 deste plenário. O grupo do LICOM apresentou relatório técnico conclusivo às folhas 102 a 107, constatando no sistema LICOM que o processo foi finalizado e, através de ata de registro de preço e pela homologação do resultado do certame às folhas 100 a 101, que os preços obtidos ficaram bem abaixo daqueles apurados no mapa de preços, conforme folhas 76 a 89. O doutor Parquet se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhores. Palavra, Sua Excelência. Para a sua. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se de um pregão presencial de número 187/2019, realizado pela Fundação de Cultura Elias Mansur, sob a responsabilidade do senhor Manuel Pedro Gomes de Souza Gomes, e que foi impugnada por esse tribunal, a princípio, porque a realização foi realizada menor preço por lote. E a recomendação da Corte, por sua jurisprudência e também do TCU, é que a avaliação deve ser por item, salvo quando expressamente justificado e que há maior vantajosidade para a administração quando feito por lote. Nesse caso, foi apurado que o serviço era de hospedagem e perfeitamente cabível a adjudicação por lote, em razão de que o preço de quantidade maior, quando se trata de hospedagem, é menor do que a locação de uma única unidade. Isso foi acatado pela área técnica e também pelo Ministério Público de Contas. Com essas considerações, o parecer ministerial da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pelo arquivamento do processo. Palavra, Sua Excelência, o relator para seu voto. Obrigado, Excelência. Em face dos dados apresentados nos autos, verifica-se que, ao se analisar os editais do certame, buscar-se a verificar no termo de referência se os itens estão agrupados em lotes, pois se trata de medida excepcional, conforme expressa claramente o Acórdão 10.284. Então, conseguiram mostrar isso. Desta feita, consta justificativa para a opção e, se a mesma está devidamente fundamentada, posto se a justificativa é plausível, existindo similaridade nos objetos entre os itens que compõem o lote, e o objeto foi passível, então, de ser dividido em itens e, finalmente, foi verificado se haveria prejuízo com o objeto parcelado. Fato este que não ocorreu. Inclusive, os preços obtidos ficaram abaixo daqueles apurados no mapa de preço. No entanto, esta despesa, apesar de legal, necessita que tenha comprovação para sua realização. Tem que mostrar que faz parte de um programa específico, porque se eu tenho
diárias à disposição, eu não posso desprender elas ao meu bel prazer. Eu não posso alguém chegar a me pedir ao gestor público e ele conceder. Ele só pode conceder essas diárias dentro de uma programação, e isto a gente precisa ser verificado, porque senão seria doação precisaria de lei específica. Então, ele só pode usar essa despesa dentro de um plano, dentro de uma programação, e não a quem chegar a poder fazer a distribuição. Isto não foi verificado no processo. Então, não pode ser a entrega e a utilização dessa despesa por deliberação simples do gestor, motivo que exige o seu devido acompanhamento para a aferição da regularidade. Assim, ante o exposto, voto pela notificação do gestor, para tomar conhecimento da decisão, pela determinação à DAF, para que verifique a regular aplicação dos recursos tratados nestes autos, na prestação de contas da FEM do exercício de 2019 e a posse pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Em votação, José Augusto. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto do nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Dulcineia Benício. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade os termos do voto do conselheiro